no meio do caminho, Clarissa, tem uma COP, né? Esperada a presença dos principais ministros do governo. Então, sim, é uma COP que pode acabar segurando essa reunião aí entre a comitiva, apesar de que o governo diz que pode mandar representantes. Clarissa, vamos olhar um pouquinho para como os Estados Unidos têm se comportado, né? De quais são os gestos que saem de lá. A gente tem visto aí o Trump falando em boa vontade, vamos resolver, mas o fato hoje é que as sanções às autoridades brasileiras estão mantidas e o tarifaço continua aí. Ainda não foi atendido aquele pedido que já havia sido feito pelos negociadores e que vai ser reiterado nessa próxima reunião sobre a suspensão das tarifas até que se chegue a um desfecho em relação ao assunto. Há um indicativo, Clarissa, de que os Estados Unidos tendem a manter o jogo duro com o Brasil a despeito dessas negociações que foram destravadas? Já estão mantendo, né, Tainá? O fato é que, assim, sentindo bem o clima ali no entorno do presidente Lula a respeito dos desdobramentos desse encontro entre o presidente brasileiro e Donald Trump, ficou muito claro que por trás dos afagos, do tapinha nas costas, da química e de todo esse clima de amizade recém-criada entre Donald Trump e o presidente Lula, os Estados Unidos estão dando uma série de sinalizações de que não vão facilitar essa negociação para o Brasil, que o jogo vai sim ser duro, mesmo que num período relativamente curto, caso seja possível acelerar essas decisões, como está sendo ventilado nos bastidores. E um sinal muito claro disso, né, Tainá, é essa resistência dos Estados Unidos em atender esse pedido do governo brasileiro por uma pausa no tarifaço. A gente vinha trazendo essa movimentação por parte do Palácio do Planalto já desde lá de trás, já no começo da semana passada a gente estava falando sobre isso aqui, também falamos bastante sobre isso no live, em cima da ideia de que o governo brasileiro tinha como principal esperança para essa reunião a ideia de uma suspensão temporária das taxas enquanto a negociação transcorresse. O Palácio do Planalto nunca teve a ilusão de sair dessa reunião na Malásia com algo mais concreto a respeito do tarifaço. Mas essa ideia de uma suspensão, de uma pausa, para até dar tempo para que as negociações avancem com mais tranquilidade, isso sim estava no cardápio e não foi atendido. O que isso pode significar no entendimento de alguns interlocutores do presidente Lula com os quais eu falei? Que, primeiro, a negociação vai ser dura. Segundo, que o governo de Trump segue utilizando essas sanções como um mecanismo de pressão em cima do Brasil para tentar conseguir o que eles próprios querem para essa negociação, principalmente, por exemplo, o acesso a minerais raros aqui no Brasil, terras raras, minerais críticos, falar também sobre o acesso ao mercado de etanol e assim por diante. Então, é uma ferramenta de pressão que o governo dos Estados Unidos encara como estratégica. Mas tem também um outro lado disso tudo, na opinião do governo brasileiro, que é a ideia de que a nossa diplomacia saiu bastante empoderada desse processo até agora. Em que medida, Tainá e Uribe? Porque o chanceler Mauro Vieira está conduzindo isso de maneira muito habilidosa na avaliação de alguns interlocutores do presidente Lula, e isso sim pode ser um trunfo relevante por dar aí ao Itamaraty uma estatura maior nessas negociações. Tem um entendimento ali de que o jogo está sendo bem jogado, então melhor não mexer em time que está ganhando, e a ideia é permitir então que essa equipe diplomática siga tentando obter dos Estados Unidos essa suspensão temporária das tarifas, que existe uma chance com essa habilidade colocada em prática de isso acontecer. Mas não tem nenhuma garantia. A torcida, é claro, é que pelo menos a solução seja rápida se esse movimento aí por uma suspensão temporária das taxas do tarifaço acabe não se concretizando, Tainá.